Você já imaginou perder tudo em um único golpe da vida e mesmo assim continuar de pé diante de Deus? Não perder pouco, perder a riqueza, a casa cheia, o respeito das pessoas, a saúde do próprio corpo, os filhos que carregavam seu nome e a paz que fazia seus dias parecerem seguros. Tudo arrancado, silêncio, cinzas e perguntas. Essa é a história de Jó. Um homem que não ficou conhecido porque venceu guerras, construiu cidades ou governou nações. Jó ficou conhecido porque sofreu como poucos homens sofreram. E mesmo quando a dor parecia maior do que sua força, ele se recusou a abandonar sua fé. Antes de tudo desmoronar, Jó era um homem respeitado. Ele vivia na terra de Uz, e sua vida parecia o retrato de alguém abençoado por Deus. Tinha família, bens, servos, rebanhos, influência e honra. Não era apenas rico. Era considerado o maior entre os homens do Oriente. Mas a verdadeira grandeza de Jó não estava no que ele possuía. Estava em quem ele era quando ninguém estava olhando. A Bíblia o descreve como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não servia a Deus apenas com palavras bonitas. Ele tinha uma vida marcada por reverência. Ele era pai de 10 filhos. Sua casa era cheia de vida, encontros e celebrações. Mas Jó não era um pai distraído. Depois dos banquetes de seus filhos, ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por eles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado contra Deus em seu coração. Jó protegia sua casa com oração. E talvez seja isso que torna a história ainda mais difícil de entender. Jó era o tipo de pessoa que parecia merecer proteção. Ele era fiel, justo e cuidadoso. E mesmo assim, a tragédia bateu à sua porta. Mas a história de Jó mostra algo mais profundo. A fé verdadeira não é revelada apenas nos dias de abundância. Ela é revelada quando tudo aquilo que parecia sustentar sua vida é tirado de você. Em um cenário que Jó não conseguia enxergar, algo acontecia no mundo espiritual. Satanás se apresentou diante de Deus, e Deus chamou atenção para Jó. Não porque Jó era fraco, mas porque era fiel. Mas Satanás lançou uma acusação pesada. Ele insinuou que Jó só servia a Deus porque era abençoado, como se sua fé não fosse amor, mas interesse, como se sua obediência fosse apenas uma troca, como se Jó dissesse com a própria vida: eu sirvo enquanto recebo. Essa acusação toca em uma pergunta que atravessa gerações: você ama Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele pode te dar? Satanás disse que Deus havia cercado Jó de proteção, abençoado o trabalho de suas mãos e multiplicado seus bens. Então veio o desafio: toque em tudo o que ele tem, e ele certamente amaldiçoará o Senhor. Jó não sabia dessa conversa. Ele não conhecia a batalha invisível por trás da sua dor. Para ele, os próximos acontecimentos pareceriam apenas tragédias sem explicação. Jó estava vivendo um dia comum quando o primeiro mensageiro chegou. Os bois estavam arando e as jumentas pastando. Quando os sabeus atacaram, levaram tudo e mataram os servos. Só aquele mensageiro escapou para contar. Antes que Jó pudesse respirar, outro mensageiro chegou. O fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos. Só ele havia escapado para contar. Jó ainda estava ouvindo quando veio o terceiro golpe. Os caldeus atacaram os camelos, levaram todos e mataram os servos. Mais uma vez, só um mensageiro escapou. Em poucos instantes, a riqueza de Jó desapareceu. O que antes representava anos de trabalho, estabilidade e honra foi arrancado em sequência. Não houve tempo para planejar. Não houve chance de defesa. Mas a pior notícia ainda não tinha chegado. Enquanto o terceiro mensageiro ainda falava, veio o quarto.
Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um grande vento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa caiu sobre os jovens e todos morreram. Jó, o homem mais respeitado do Oriente, agora estava diante de ruínas que dinheiro nenhum poderia reconstruir. O homem que intercedia pelos filhos agora recebia a notícia de que todos estavam mortos. E aqui está uma das cenas mais fortes da Bíblia. Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra. Ele não fingiu que estava tudo bem. Jó sofreu. Jó lamentou. Jó expressou sua perda. A fé de Jó não anulou suas lágrimas, mas depois de cair em terra, ele adorou. E das cinzas da sua dor saiu uma das declarações mais poderosas já registradas. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa não é a fala de alguém que não sentiu. É a fala de alguém que sentiu tudo, e mesmo assim não entregou sua alma ao desespero. Jó reconheceu que tudo havia sido recebido. Tudo estava nas mãos de Deus. Mas a história ainda não terminou. Porque existem dores que não acabam no primeiro dia. Existem tragédias que não apenas tiram o que você tem, mas começam a tocar em quem você é. Jó havia perdido tudo ao redor, mas agora a prova chegaria ao seu próprio corpo. Outra vez, Satanás se apresentou diante de Deus. E outra vez, Deus chamou atenção para a fidelidade de Jó. Mesmo depois de perder tudo, Jó ainda permanecia íntegro. Então Satanás insistiu. Toque no corpo dele. Toque na dor que ele não consegue ignorar, e ele amaldiçoará o Senhor. Então Jó foi ferido com chagas terríveis, dos pés à cabeça. Agora a dor não estava apenas na memória. Estava na carne. A pele ardia. As feridas o consumiam. O homem que antes se sentava entre os respeitados, agora estava sentado em cinzas, raspando suas feridas com um caco de barro. E então sua esposa olhou para ele e disse palavras duras. Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa frase carregava o desespero de alguém que também havia perdido muito. Ela também era mãe. Ela também viu a casa desmoronar. Mas naquele momento, sua dor virou revolta. Jó, porém, respondeu: Receberemos de Deus o bem, e não receberíamos também o mal? Mais uma vez, Jó não pecou com seus lábios. Mas isso não significa que ele não estivesse destruído por dentro. A fidelidade de Jó não era uma fé sem perguntas. Era uma fé que sangrava, chorava e continuava segurando em Deus sem entender o que Deus estava fazendo. Com o tempo, 3 amigos de Jó foram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, quase não o reconheceram. Choraram, rasgaram seus mantos, lançaram pó sobre a cabeça e se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Durante esse tempo, ninguém disse uma palavra. E talvez esse tenha sido o melhor momento daqueles amigos. Porque existem dores diante das quais o silêncio é mais sábio que qualquer explicação. Às vezes, quem está quebrado não precisa de respostas imediatas. Precisa de alguém que sente ao lado e não fuja da dor. Mas depois de 7 dias, Jó abriu a boca. E quando falou, ele não fez um discurso bonito. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse que teria sido melhor não ter nascido. A dor de Jó era tão profunda que ele não queria apenas entender a vida. Ele queria saber por que havia começado a viver. Isso assusta, porque revela que até pessoas fiéis podem chegar ao limite. Jó não amaldiçoou Deus, mas confessou sua exaustão. Ele não abandonou a fé, mas mostrou a Deus a verdade da sua alma. O problema começou quando seus amigos decidiram explicar sua dor. Para eles, se Jó estava sofrendo tanto, alguma coisa errada ele devia ter feito. Talvez tivesse pecado escondido. Talvez estivesse colhendo algo.
Talvez sua aparência de justiça fosse apenas aparência. O consolo virou acusação. Eles tentaram defender Deus acusando Jó. Tinham uma visão limitada. Se alguém prospera, é porque Deus aprovou. Se alguém sofre, é porque Deus está punindo. Mas o sofrimento de Jó não era castigo por pecado escondido. Jó estava sofrendo justamente enquanto permanecia íntegro. Às vezes, a dor é um mistério que só Deus conhece por completo. Jó se defendeu. Ele sabia que não era perfeito, mas também sabia que não estava vivendo em rebeldia contra Deus. Ele não aceitava a acusação dos amigos, porque eles tinham respostas, mas não tinham compaixão. E enquanto os discursos continuavam, Jó oscilava entre dor e fé. Em alguns momentos ele parecia afundar. Em outros, uma luz surgia dentro dele. Em uma das declarações mais belas do livro, Jó disse: "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa frase nasce em meio ao sofrimento. Não foi dita depois da restituição. Foi dita quando Jó ainda estava doente, ferido, humilhado e incompreendido. Ele ainda não tinha recebido tudo de volta. Ele ainda não tinha resposta. Mas dentro dele havia uma certeza: Deus ainda vivia. E se Deus vivia, sua história ainda não havia terminado. Mesmo assim, Jó queria uma audiência com Deus. Queria entender por que estava sendo tratado como inimigo. Queria que Deus falasse. E por muitos capítulos, Deus permaneceu em silêncio. Esse silêncio talvez seja uma das partes mais difíceis da história. Existe a dor da perda, da doença e da acusação. Mas existe também a dor do silêncio, a dor de orar e não ouvir nada, a dor de perguntar e não receber resposta. Jó estava nesse lugar. Mas o silêncio de Deus não era ausência, era preparação. Quando Deus finalmente respondeu, ele não explicou cada detalhe da conversa celestial. Deus fez algo diferente. Ele levou Jó a contemplar sua grandeza. Do meio de um redemoinho, o Senhor falou. E as perguntas de Deus começaram a desmontar a pequena visão humana de Jó. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Você deu ordens amanhã? Você guia as constelações? Deus estava mostrando que existe uma sabedoria maior do que a compreensão humana. Jó queria entender a dor a partir do tamanho da sua ferida. Deus o convidou a enxergar a vida a partir do tamanho do Criador. Jó percebeu que havia falado de coisas que não compreendia plenamente. Ele não recebeu todos os detalhes, mas recebeu algo maior. Um encontro com Deus. Antes, ele conhecia Deus de ouvir falar. Agora, seus olhos o contemplavam. Depois disso, Deus repreendeu os amigos de Jó. Aqueles homens que tentaram defender Deus com discursos duros foram corrigidos. Jó, que chorou, questionou e lamentou, foi honrado. Isso mostra que Deus valoriza um coração verdadeiro diante dele. Então Jó orou por seus amigos. O homem ferido intercedeu pelos que o feriram com palavras. E depois que Jó orou por eles, o Senhor mudou a sua sorte. Deus restaurou Jó. Deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Seus irmãos, irmãs e antigos conhecidos vieram até ele, comeram com ele em sua casa e o consolaram. Jó recebeu novamente rebanhos, bens e honra. Teve também outros 10 filhos, e viveu muitos anos, vendo seus filhos, seus netos e várias gerações. Mas seria errado olhar para essa história apenas como uma fórmula de recompensa. A mensagem não é simplesmente aguente, porque no final você terá o dobro. A mensagem é mais profunda do que bens recuperados. A maior vitória de Jó não foi recuperar riquezas. Foi atravessar a dor sem vender sua alma para a amargura. Foi perder tudo ao redor e ainda não perder completamente sua fé.
Foi descobrir que Deus era maior do que suas respostas, maior do que suas perdas, maior do que o silêncio e maior do que a opinião dos homens. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu reputação, mas não perdeu a reverência, não perdeu completamente a esperança, não perdeu a consciência de que Deus ainda era Deus. E talvez essa seja a pergunta que a vida de Jó deixa para cada pessoa que ouve sua história. O que sobraria da sua fé se Deus permitisse que aquilo que você mais teme fosse tirado? Jó nos obriga a encarar essa verdade. Ele mostra que a fé madura não é aquela que nunca sofre. É aquela que sofre diante de Deus e não longe dele. É aquela que faz perguntas, mas não transforma perguntas em abandono. É aquela que chora, mas ainda sabe se prostrar. A fascinante história de Jó não é apenas a história de um homem que perdeu tudo. É a história de um homem que foi colocado no limite mais escuro da existência e descobriu que, mesmo ali, Deus ainda estava presente. Talvez você nunca perca como Jó perdeu. Talvez sua dor tenha outro nome. Talvez seja uma porta fechada, uma família quebrada, uma doença, uma injustiça, uma traição, uma espera longa, uma oração que parece não passar do teto. Mas a pergunta continua sendo a mesma. Quando tudo treme, onde sua alma se firma? Jó perdeu tudo o que os olhos podiam ver, mas conservou aquilo que o inferno queria arrancar: sua fé. E enquanto houver fé, ainda existe história. Enquanto houver Deus, ainda existe restauração. Enquanto houver fôlego, ainda existe um capítulo que a dor não conseguiu escrever por completo. A última palavra sobre Jó não foi perda, foi restauração. A última palavra não foi cinza, foi encontro. A última palavra não foi acusação, foi Deus. E talvez essa seja a maior mensagem da vida de Jó. Quando tudo o que parecia firme cai, Deus continua de pé.